Nesse domingo tem final entre Corinthians e Flamengo em Brasília, mas também aconteceu muita coisa durante a semana. Temos atualizações sobre o caso do Andrés, teve furo de reportagens sobre a dívida com Memphis Depay, uma dívida que o Corinthians se livrou de pagar de 400 milhões de reais, enfim, muito mais pra gente falar no vídeo de hoje aqui na Salazar TV. Bora! Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bom, infelizmente não deu pra gente fazer a live na sexta-feira por causa da apresentação do Caio César, que acabou não acontecendo por causa de uma ausência de energia na região do CT Joaquim Grava. Eu estava lá na sexta-feira, a entrevista ia acontecer às 10h30 da manhã, nossa live aqui às 10 horas da manhã, por causa disso só não foi possível a gente fazer a live, portanto fica aqui o aviso, segunda-feira, 10 da manhã, tudo certo, alinhado para nossa live aqui na Salazar TV, valeu? Dito isso, já deixa o seu like, compartilha a hype, tudo que vocês puderem fazer, que tudo isso aí dá uma força muito grande pra gente. E bora que bora falar um pouquinho de algumas coisas aqui, algumas situações do Corinthians, tem bastante coisa pra falar. Vamos começar falando dessa final rapidamente, que a gente vai falar mais depois do jogo, no pós-jogo do Salazar, né? José Paz está lá pela Gazeta Esportiva, dessa vez eu não fui pra essa partida. Uma final, olha, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu estou confiante na vitória do Corinthians. O Flamengo é melhor time? Claro que o Flamengo é melhor time, o Flamengo tem melhor elenco, tem estrutura financeira, tem uma grande torcida assim como a do Corinthians, vem embalado, o jogo vale mais para o Corinthians do que para o Flamengo. Sinto que se o Flamengo não for campeão, a vida do Flamengo segue normalmente sem muita alteração, pode ter uma pressão ou outra, uma insatisfação ou outra, mas nada além disso. A situação do Flamengo é um pouco mais confortável, na minha opinião, devido aos contextos. Já o Corinthians é impressionante, o Corinthians está a poucas horas de disputar o segundo título em menos de 2 meses. Dia 21 de dezembro, o Corinthians estava sendo campeão da Copa do Brasil no Maracanã. Hoje não, né? No dia do jogo, 1º de fevereiro, o Corinthians pode ganhar a Supercopa do Brasil, que é um torneio que eu nunca liguei muito, parou de existir, voltou, enfim, mas hoje em dia a galera tá curtindo, a ponto de irem 184 ônibus das torcidas organizadas do Corinthians para o jogo, de falar que vai ser um dia histórico, de uma premiação de 12 milhões de reais, que para o Corinthians é inacreditável, né? Mas o Corinthians ganha mais dinheiro se perder a final do que se ganhar, mas já a gente vai falar sobre isso. Enfim, é um título que o Corinthians ganhou lá em 91 também contra o Flamengo tem 3 títulos, se eu não estiver enganado é 20, 21 e 25, é um título que pode ser qualificado como importante a partir de agora, é contra um grande adversário, vai ser um grande jogo, as duas maiores torcidas do país, não tem que alterar a temporada, se perder esse jogo, perdeu, é um jogo só, Supercopa, segue a vida e o planejamento segue o mesmo. Eu acho que isso tem que valer para os dois. Mas o Corinthians, apesar de ter começado com algumas dificuldades e tudo mais, só 2 vitórias na temporada, o Flamengo mais tempo de descanso, os jogadores do Flamengo... Teve muito titular do Corinthians que estreou dia 11 de janeiro e tinha jogado dia 21 de dezembro. E o Flamengo, os caras pararam no dia 17 de dezembro, se eu não estiver enganado, lá no Mundial, no Intercontinental. E os titulares voltaram só no dia 21 de janeiro contra o Vasco. Então, assim, os caras estão frios. Diferente do Corinthians, que já está jogando com mais minutagem a maioria. Mas os caras tiveram uma preparação muito melhor, com certeza. E é um time muito melhor. E deve ter o Paquetá. O Paquetá está no meio da temporada europeia. Não joga desde 6 de janeiro, na derrota do West Ham para o Nottingham Forest lá na Premier League. Mas não sei se faz muita diferença. Ele vai estar com condição física tranquila para entrar nessa partida e ajudar o Flamengo. E é um timaço o time do Flamengo, todo mundo sabe, o Paquetá também é um grande reforço. Enfim, não vai ser fácil para o Corinthians não. Mas se o Corinthians estiver concentrado, disciplinado, organizado e com os caras a fim de jogo, e aí, mais do que isso, numa tarde feliz, porque o Corinthians... eu fiz até uma matéria para a Gazeta Esportiva. O Corinthians, nessas 6 partidas que ele fez na temporada 2026, ele finalizou ao gol 90 vezes. Foram 90 finalizações em direção ao gol, né? Ou para fora, ou na trave, ou no gol, mas foram 90 chutes, 90 tentativas, certo? O Corinthians fez 7 gols. 7 gols em 6 jogos. Ou seja, dá 12,8, né? A média. O Corinthians precisa de quase 13 chutes para marcar um gol. Não dá, né?
precisa ser mais eficiente que isso. Ainda mais um jogo como o deste domingo contra um grande adversário. Mas mesmo assim, em jogos desse tipo, acho que o Corinthians tem saído muito bem, apresentaram um futebol importante. Vejo o Corinthians, não sei, a torcida talvez faça uma grande diferença. As duas torcidas são gigantes, mas a gente sabe que a torcida do Corinthians é diferente da torcida do Flamengo. A torcida do Corinthians é uma torcida que apoia muito mais do que em relação à torcida do Flamengo. Isso é um fato, não adianta os flamenguistas ficarem bravos, é um fato. A Fiel é diferente na questão do apoio e, enfim, não sei. Vamos aguardar. Meu palpite... 1-0 Corinthians. 1-0 pro Corinthians. Palpite para esse domingo. Diz aí o seu, manda aqui nos comentários. Tá certo, meu povo? Bom, falando em premiação, falando até dessa premiação, vamos entrar no assunto Memphis Depay, furo de reportagem meu na Gazeta Esportiva durante a semana. Bora! Meus caros, é o seguinte, furaço de reportagem da Gazeta Esportiva, trazido por mim. O Corinthians deve hoje ao Memphis Depay mais de 30 milhões de reais, eu não tenho o número exato, mas o Corinthians confirmou essa informação. É importante destacar que quando eu trouxe essa informação, muita gente foi lá nos comentários do post da Gazeta e falou: não, isso é fake news, não é verdade, o salário está em dia. Senhores, é óbvio que eu sei do que eu estou falando. Eu consegui a informação, eu apurei a informação, eu procurei o Corinthians dizendo já que tinha a informação. O Corinthians oficialmente, por meio da sua assessoria, me confirmou as informações todas e depois ainda bati um papo com o presidente Osmar Stabile para entender melhor uma coisa ou outra. Então tá tudo confirmado, é tudo oficial, tá certo? O Corinthians deve hoje para o Memphis Depay, não sei o número exato, mas é pouco mais de 30 milhões de reais. Se for campeão no domingo, esse número ficará acima dos 35 milhões de reais. O Corinthians deve luvas e deve bonificações para ele, além de juros, que acrescidos sobre atraso em cima de tudo isso. Salário, CLT e direito de imagem estão em dia. E é isso, senhores. Faltam 4 meses para o Memphis ir embora, talvez até um pouco menos, porque ele vai jogar a Copa do Mundo, em maio já sai convocação, em junho já viaja. É isso, vai jogar fevereiro, março, abril, maio. 4 meses de Memphis Depay no Corinthians. O Corinthians não pensa em renovar o contrato, porque o Corinthians está muito claro que não tem nenhuma condição de renovar esse contrato. O Memphis também, muito provavelmente, não vai querer continuar nessa situação. E o Corinthians vai ter um problema para resolver, porque pode virar um novo Félix Torres, né, no sentido de transfer ban, de FIFA, de não querer negociar. Por quê? Porque o Corinthians apresentou ao staff do Memphis uma proposta de parcelamento. Pagaram uma parte em 2026, uma maior parte em 2027 e uma pequena parte ainda, o restante em 2028. O staff do Memphis não gostou nem um pouco. O Memphis não está se metendo, não está participando das negociações, deixou o staff à frente disso e o staff não quer receber o dinheiro de agora, o dinheiro do ano passado só em 2028. Mas o Corinthians, por outro lado, também deixar claro que vive um momento de austeridade, de que tem outras prioridades. A prioridade agora é o Tadieres. Inclusive o Corinthians deve mandar um representante para lá, para pagar o Tadieres, para chegar a um acordo pelo menos com o Tadieres, porque senão isso vai se tornar um transfer ban. Então a prioridade total do Corinthians hoje é pagar o Tadieres em relação ao atraso do Garro. Não tem nada acima disso na prioridade financeira do Corinthians. E tem ali uma proposta de parcelamento para o Memphis. O staff não gostou, o Corinthians falou que vai resolver isso numa boa, que está aberto ao diálogo, tudo bem que o staff não gostou, eles podem fazer uma contraproposta. O Corinthians tem passado para mim isso, falar, olha, tá tudo numa boa e a gente quer resolver. Tudo bem, não gostar da primeira proposta, vamos sentar e vamos conversar. Mas não adianta, nós não temos dinheiro para pagar tudo agora. Vai ter que parcelar. O Memphis não se paga. Ele pode ter essa marra toda, mas o marketing que ele consegue... enfim, produzir de alguma maneira, ele é insuficiente para se pagar. O contrato que o senhor Vinícius Cascone, Pedro Silveira e com a anuência do Augusto Melo fizeram é um dos maiores absurdos da história. O Corinthians nessa situação se afunda ainda mais em dívida porque paga para o Memphis Depay um valor absurdo, mais do que absurdo. No meu entendimento, o Memphis não vale esse valor, ele, jogador, não vale esse valor, até por isso nenhum outro clube do mundo até hoje, nessa fase, ofereceu para ele
o que o Corinthians topou pagar para ele. Aliás, o staff falou que ele teve 2 propostas, mas não revelou quais são os times. Aí é duro, né? Só que eu sei que ele nunca recebeu uma proposta para ganhar mais do que o Corinthians paga. Nem antes de vir para o Corinthians, nem depois de vir para o Corinthians. E o Corinthians topou pagar uma coisa assim absurda, que o Corinthians não tem condição de pagar, não tem caixa para isso, não poderia se comprometer com isso, se endividou ainda mais. O Memphis não se paga com marketing, enfim, e até dentro de campo não tem trazido o retorno compatível com o valor que é investido nele. Então, assim, um desastre esse contrato, um dos maiores absurdos. Repito, olha só, o prêmio da Supercopa é 12 milhões. O Memphis vai ganhar 4,7 milhões de reais se o Corinthians for campeão. Então, se você retirar isso do prêmio, cara, é duro dizer isso, mas o vice-campeão vai receber quase 7 milhões. Cara, para o Corinthians vale mais a pena, de repente, ser vice-campeão financeiramente, porque vai ganhar mais dinheiro se for vice do que se for campeão. É inacreditável, cara. É surreal. É 4,7 milhões que ele ganha para qualquer título, seja um Campeonato Brasileiro de 38 rodadas ou uma Supercopa de um jogo. Como pode? Não tem nem a proporção do valor. E ele vai embora daqui a 4 meses. Se o Corinthians no final do ano for campeão, tem que pagar proporcional ao que ele jogou em relação ao campeonato todo, com base nesses 4,7 milhões. Assim, cara, olha, parabéns, hein? Parabéns, Pedro Silveira, Vinícius Cascone. Hoje ambos apoiam a Safiel. Daí vem a resistência lá dentro. São esses caras que apoiam a Safiel por trás. Viu? É isso. É isso. Isso é Augusto Melo. Inacreditável esse contrato do Memphis Depay. Mas é isso. Furaço de reportagem. É importante que vocês estejam atualizados e cientes dessa situação de Memphis Depay. Por outro lado, o Tchoca voltou. E lembra que eu falei, aliás, tem uma informação importante. Dorival Júnior falou que queria 6 reforços, 5, 6 reforços depois da derrota para o Bahia na Vila Belmiro e não quis falar das posições. Eu revelei na Gazeta Esportiva que o Corinthians estava atrás de um zagueiro, um lateral esquerdo, se não renovar com o Anrileri, um primeiro volante, um meio-campista que seja segundo ou terceiro homem, um ponta atacante rápido e um centroavante. Essas são as posições que o Corinthians está atrás. Como o Tchoca voltou, o Corinthians deixa de ir para o mercado atrás de zagueiro e com o Tchoca entende que fecha ali. Tá bom? Aliás, o Tchoca voltou, o Torino alega que ele não passou nos exames médicos, mas não especificou o porquê. A gente sabe que o Tchoca teve um problema de cartilagem na base, de joelho, mas o Corinthians garante que ele tem totais condições de jogo, que ele está há 7 anos jogando sem nenhum problema. O Torino devolveu, disse que ele não passou nos exames médicos. O Corinthians deixa de fazer uma grande venda, no meu entendimento. Aí o Corinthians, ao final, poderia ficar com até 35 milhões de reais, mas pelo menos ganha um reforço de um grande zagueiro, sem precisar pagar nada, só com o retorno dele. O lateral esquerdo, o Corinthians segue negociando com o Anrileri, não chegou a um acordo, mas ainda tem essa esperança, e se não renovar, aí sim vai atrás de um lateral esquerdo. Primeiro volante, o Corinthians quer um primeiro volante e quer um segundo, terceiro homem, sabe? Mais ou menos o que era o Martins ali, aquele box-to-box, e também um primeiro volante para fazer concorrência com o Ranieri. O Corinthians está atrás das 2 posições no mercado. O Alisson não vem mais. O Corinthians até lamentou, pediu desculpa pro Alisson, porque ele acabou ficando muito exposto com essa história toda, mas o Corinthians entendeu que estava ficando muito caro a brincadeira, o São Paulo batendo muito no pé, o Corinthians poderia até pagar, mas o Corinthians entendeu que, principalmente a questão das metas lá, o Osmar Stabile falou para mim assim, ter meta para pagar 1,5 milhão para jogador emprestado, meta tem que ter jogador que é nosso, não jogador emprestado, isso não existe. Então o Corinthians não gostou das condições e por isso que o Corinthians abriu mão. Mas vai atrás de alguém para essa posição. E um ponta além do Caio César, que chegou e já vai para esse jogo de Brasília, além dele o Corinthians quer outro ponta e outro centroavante, além de Yuri Alberto e Guinegão e o, oh meu Deus, o Pedro Raul, por um instante esqueci o nome dele, então tá aí, essa informação é importante para vocês. Falamos sobre Memphis, falamos sobre Tchoca, falamos sobre essas posições, agora falamos sobre a final, agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre bastidores, Parque São Jorge, caso André Sanches, caso da Caixa, Mané da Carne. Bora trocar uma ideia. Meus caros, o Corinthians estava em um processo
tinha um processo sendo movido contra o Corinthians, da Receita Federal cobrando multas que poderiam chegar a 400 milhões de reais. Notícia do Metrópolis, confirmada por mim. O Corinthians, no voto de Minerva do presidente da Caixa, conseguiu se livrar dessa multa de 400 milhões de reais, somada daria tudo isso. Isso não estava provisionado, ou seja, isso aí não estava dentro da dívida do Corinthians, e agora você fala assim, poxa, então se deve 3 bilhões, 2 bilhões e 800, agora deve 2 bilhões e 400, né? Porque tira esses 400 milhões. Não, porque ele não estava provisionado, eles não estavam inseridos na dívida, porque quem cuidava desse caso entendia que isso era um risco possível, não era uma perda provável, e por isso ele não estava provisionado. Então o Corinthians se livra de ter de pagar 400 milhões em dívida, se livra de acrescentar já na sua dívida mais 400 milhões. Foi isso que aconteceu, mas não deixa de ser uma vitória importantíssima do Corinthians e seu departamento jurídico e tudo mais. Outra coisa, vamos falar agora aqui do caso do Mané da Carne. Vocês lembram do caso do Mané da Carne, antigo? Mané da Carne acabou ofendendo algumas pessoas, falando mais do que devia, talvez. Bom, pois bem, o caso está lá, parado há muito tempo. Leonardo Pantaleão, agora como presidente da Comissão de Ética, prometeu que vai zerar os casos da Comissão de Ética até o final deste ano, que é quando termina o mandato dele. É uma promessa audaciosa, talvez. E aí, o que acontece? Ele está tocando, as coisas estão andando lá, né? No final desse mês, todos os conselheiros envolvidos na tentativa de golpe lá de 31 de maio, todos foram ouvidos, e agora a gente deve ter os pareceres sobre todos eles. O caso do Mané da Carne, o que acontece? O Mané da Carne está com o caso lá, ele ofendeu o Luiz Ricardo Alves, que era o Seedorf, e o Mané estava lá parado, o caso, como nas últimas gestões de comissão de ética, os casos ficavam parados por anos e tudo mais. O que acontece? O Leonardo Pantaleão soltou um despacho para o Rodrigo Bittar emitir um parecer, que ele quer o relator. O Bittar aparentemente não quis emitir esse parecer, não sei se por ligação política, receio, não sei o que aconteceu, mas eu achei curioso, né? Foi o presidente da Comissão de Ética que soltou esse parecer, esse despacho para o relator emitir o parecer, enfim. De qualquer maneira, o Mané da Carne fez alegações para não prestar os esclarecimentos. Só que, segundo o Pantaleão me explicou, ele disse que um processo disciplinar não pode seguir o ritmo daquele que está lá para prestar esclarecimentos por uma eventual conduta equivocada ou indevida. Então, o Pantaleão entendeu que as alegações para o Mané da Carne tentar suspender a data de esclarecimento dele, o Pantaleão entendeu que não eram justificativas plausíveis e manteve a data para ele dar as explicações dele. E ele não compareceu. O Pantaleão resolveu que não vai aguardar, não vai marcar uma nova data. Vai emitir o parecer de acordo com o que foi apurado, sem ele ter se manifestado, porque no entendimento da Comissão de Ética ele não se manifestou porque ele não quis, foi dada a oportunidade para ele. E é simples assim. O caso andou, segue, e agora vamos aguardar para ver o que vai acontecer. O Pantaleão até coloca aqui no despacho dele: o representante foi regularmente intimado, teve múltiplas oportunidades de manifestação, foi expressamente advertido quanto ao caráter derradeira da última audiência, deixou ainda assim de comparecer sem comprovação idônea do impedimento, e inexiste qualquer nulidade ou cerceamento de defesa. Ou seja, assim resta configurada. E ele manda aqui, determina, o encerramento da fase instrutória adiante, enfim, aí é aquele juridiquês, mas que ele manda com urgência, em homenagem ao princípio da razoabilidade da duração dos processos na esfera administrativa consagrada na ordem constitucional vigente. Um abraço, é isso. Então, seu Mané da Carne pode ter sérios problemas muito em breve. Outra coisa aqui que eu quero conversar com vocês, agora é importante, caso André Sanches, porque tem tudo a ver com isso. Vocês viram lá, né? O Romeu Tuma Júnior enviou para o Pantaleão. E aí eu quero destacar aqui duas situações que envolvem as atuações de Romeu Tuma Júnior e também de Leonardo Pantaleão sobre isso, tá? Bom, vamos lá. O despacho do Romeu Tuma Júnior
tem algumas questões curiosas que chamaram a atenção. Bora. Ele começa assim, ó. Até o presente momento, não houve cobrança nem sequer apontamento claro de quais gastos efetivamente guardam ou não relação com a instituição. Pode aparecer tese do advogado de defesa do Andrés, né? Mas já vou explicar isso. Embaixo. Não cabe a este presidente fazer vingança nem tampouco justiçamento. Ao contrário, cabe ao signatário garantir o processo justo, com contraditório, amplo direito de defesa e tudo mais. A defesa alega que não teve direito à ampla defesa e ao contraditório, a comissão de sua parte diz... Bom, enfim. Feitos esses apontamentos preliminares, em que pese os órgãos de fiscalização de controle da época em que o interessado, o Andrés Sanches, tais como o Conselho Fiscal, o CORE, além da defesa, não terem apontado qualquer irregularidade quanto ao uso do cartão corporativo. E ele até coloca aqui uma resposta do presidente do Conselho Fiscal da época, que diz: em resposta ao Dr. Leonardo Pantaleão, confirmou que o Conselho Fiscal tinha ciência da existência de cartões de crédito usados pela diretoria, mas jamais analisou ou fiscalizou seus gastos de forma detalhada e tudo mais. Ou seja, ele está dizendo aqui que vai além do caso Andrés isso, que outras pessoas precisam ser responsabilizadas. Em que pese também que a diretoria executiva e financeira anteriores e atual estarem cientes que por terem acesso aos documentos através de vazamento, quer por terem acesso face às atribuições estatutárias, além de inúmeras notícias divulgadas, tudo mais, jamais terem cobrado do ex-presidente os eventuais gastos particulares. Ao contrário, o ex-presidente espontaneamente reembolsou o clube. Enfim, aqui ele está citando o fato de que o clube, mesmo sabendo de tudo isso, jamais cobrou o Andrés Sanches. Aquilo que ele pagou porque, enfim, ele se propôs a pagar. E vai mais. Forçoso relembrar que em suas contas foram reprovadas à época a comissão de ética no conselho, naquela oportunidade. Enfim, o conselho resolveu não punir o Andrés Sanches naquela oportunidade. E aí aquilo foi julgado. Ele fala que poderia abrir a possibilidade, ao menos em tese, de se entender que trata-se de coisa julgada. Como quem diz, já foi julgado isso, não tem que voltar no assunto. Necessário registrar, por fim, que em momento algum as diretorias executivas, em especial as financeiras, terem se manifestados como representantes legais do clube, no sentido do Corinthians se julgar vítima, o que de alguma forma advoga em favor do interessado, Andrés Sanches, especialmente por já terem passado aproximadamente 5 anos, de 5 a 6 anos dos fatos. E aí ele determina que ele decide que seja aberta a instauração de processo ético-disciplinar, a qual deverá ter uma tramitação máxima celeridade e tudo mais. E aí isso daqui, muita gente entendeu como assim, o que é isso? O Romeu tá advogando para o Andrés Sanches, está colocando situações ali que são em favor do Andrés Sanches, está levantando questionamentos, possibilidades, sabe, levantando a bola ali para situações que a defesa do Andrés pode sustentar, porque, peraí, ele nunca foi cobrado, os caras sabem, nunca cobraram ele pagou espontaneamente, isso aqui é coisa que já foi julgada no conselho, ele foi julgado e não foi punido, não pode ser julgado novamente, enfim, tem tudo isso. E aí o que eu perguntei pro Romeu, liguei pro Romeu, vem cá, me parece que você está advogando pro Andrés Sanches aqui. E aí ele me explicou que ele falou, não, repara, segundo o Romeu Tuma Júnior, ele colocou todas essas situações para deixar claro que, olha, apesar da defesa ter essas linhas de entendimento, que tudo bem, ela pode ter, mesmo assim, eu estou ciente de tudo isso e mesmo assim determino o afastamento dele, inclusive que é algo discutível, passa por cima do estatuto e se baseia na Lei Geral do Esporte, mas é algo discutível. Ele afastou o Andrés na canetada, o Pantaleão havia sugerido esse afastamento, mas com votação em plenário, e o Romeu decidiu afastar o Andrés na canetada, baseado na Lei do Esporte e não no estatuto. Isso dá uma discussão, e ele disse isso, que na verdade ele pontuou situações que podem ser alegadas pela defesa do Andrés, mas que, mesmo ciente delas, ele determinou o afastamento do Andrés e a abertura do processo na comissão de ética, tá certo? E aí chama atenção para a resposta de Leonardo Pantaleão, que em sua resposta ele deixa claro que o processo tem elementos que
impedem o arquivamento, ou seja, o caso não será arquivado, vai até o fim. E outro ponto, o Leonardo Pantaleão chamou a relatoria para si, ele será o relator do caso. Agora então vamos para o processo normal, vai convocar o Andrés, enfim, tem os prazos, colher documentos e tal, acho que isso aí, pela minha experiência de Corinthians, deve demorar uns 30 dias se for rápido, tá? E aí eles vão enviar um parecer. Como que funciona esse parecer da Comissão de Ética? A Comissão de Ética tem lá o Leonardo Pantaleão como presidente e tem os outros membros da Comissão de Ética. Na hora de definir o parecer, Leonardo Pantaleão deve convocar a Comissão de Ética para votar. E cada um vai votar e sustentar o seu voto, né? Portanto, o parecer que será enviado ao Conselho Deliberativo será o parecer da vitória democrática dentro da Comissão de Ética. Estou falando isso porque vamos dar um exemplo aqui. Leonardo Pantaleão vota pela sugestão de expulsão do André Sanches, estou falando hipoteticamente, e os outros, se eu não me engano, 4 membros, votam que o Andrés tem que ser absolvido. O parecer da Comissão de Ética vai para o Conselho com sugestão de absolvição. Percebe? É uma democracia, eles votarão e cada um terá o seu voto. Eu espero que esses votos sejam públicos, né? E divulgados, para que vocês saibam como cada um votou. Isso eu acho importante. E aí o Romeu recebe isso no Conselho e bota na pauta para que os 300 conselheiros aptos votem e decidam o futuro do presente, o ex-presidente do Corinthians. E isso vai valer para todos os outros casos que estão lá, seja do caso da Vaidbet, seja do caso da tentativa de golpe, seja do caso dos ex-presidentes, vale para todos tudo isso. Tá certo? Importante manifestação, importante vocês entenderem toda essa situação. Sei que Leonardo Pantaleão já está sofrendo forte pressão, e eu não estou falando pressão para... Vocês sabem como é que funciona a política do Corinthians, né? E ainda mais que estamos em ano de eleição. Já falei, Janequian deve se candidatar à presidência com o apoio do doutor Ademir, com o apoio de André Sanches e o pessoal da Renovação e Transparência. André Negão deve apoiá-lo também. Osmar Stabile também quer se candidatar. Não me surpreenderá se o Romeu Tomás Júnior também tentar ser candidato, assim como quem mais que eu ouvi falar lá, ai meu Deus, ouvi falar em mais alguns personagens, a Chapa 82, tem gente que tem essa vontade também, enfim, aguardemos. Mas espero que eu tenha sido claro sobre essa situação do caso André Sanches, porque são informações importantes aqui que eu passei para vocês. Outra coisa, o Ministério Público não acatou aquele pedido do Corinthians para que fosse paralisado e arquivado o processo, o inquérito, para apurar a necessidade de uma intervenção judicial dentro do Corinthians. Ou seja, isso vai continuar acontecendo, até por isso é importante que os órgãos fiscalizadores do Corinthians mostrem os movimentos, porque só assim a justiça vai entender que não, o Corinthians tem condição de, com os seus órgãos fiscalizadores, tocar o clube. Mas o assunto da intervenção judicial, ele continua em pauta, ele continua sendo apurado e analisado para uma eventual possibilidade. Que não sei se ela é possível ou impossível, já ouvi falar que não tem nenhuma chance, já ouvi falar que melhor não duvidar, que as coisas estão andando nesse sentido. Então, aguardemos. Não sei se uma intervenção judicial seria o melhor para o Corinthians, mas enfim, essa é a situação, o processo segue, o Corinthians não teve sucesso nessa tentativa. Tá certo? Deixa eu ver, eu estou dando uma olhada aqui para ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa, mas eu acredito que não esteja esquecendo de mais nada e o vídeo já está extenso demais. Portanto, senhores, é isso, deixa aqui o like, muita informação, muita apuração, tudo para vocês estarem bem informados aqui. E aqui muito mais informação do que opinião. Agora, opinião mesmo, vem amanhã, depois de Corinthians e Flamengo no pós-jogo do Salazar. E segunda-feira, 10 horas da manhã, tem live. Deixa o like, se inscreve no canal, se cuidem. Aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.